Olá, turma! Que alegria estar aqui com vocês novamente. Vamos dar início a mais um conteúdo, Unidades do Relevo do Brasil. Vocês sabiam que o mundo é bem diversificado em relação ao relevo? Hoje falaremos especificamente do nosso Brasil. O nosso território apresenta diferentes formas de relevo. Primeiro, vamos retomar o que é relevo? Vamos lá, é o conjunto das diferentes formas da superfície, lembraram? Às vezes, apresenta-se irregular, elevado, baixo, plano ou não. Ok, já retomamos, agora vamos aprender um pouco mais sobre isso. Existem várias classificações do relevo nacional. No entanto, o Brasil ele se divide em vários outros relevos. Vamos ver? Iremos trabalhar a primeira classificação, que são as planícies. Elas são relativamente planas. São áreas, em sua maioria, plana totalmente, que apresentam pouca diferença de altitude. O que é altitude? Altura, elevação. Elas foram formadas pelo acúmulo dos fragmentos das rochas. Lembram dos fragmentos? Isso mesmo, lá dos agentes externos, responsáveis pela erosão. Transportaram das áreas mais altas do relevo e depositaram nas áreas mais baixas ao longo de muitos e muitos anos. No Brasil, as planícies se localizam em regiões próximas de onde? Dos grandes rios do litoral, lá nas praias. As regiões de planície normalmente são férteis, por isso são ótimas áreas para o quê? O cultivo, para a agricultura. A depressão é mais uma classificação do relevo. É um tipo de relevo caracterizado por apresentar altitude inferior à do relevo à sua volta. Olha a imagem para vocês verem. É muito mais baixo. As depressões são áreas que geralmente possuem uma superfície levemente ondulada, com altitudes mais baixas do que as áreas em seu entorno. Essas características se justificam em razão dos processos erosivos, lembram da erosão? Aos quais as depressões ficaram expostas ao longo de milhares de anos. As depressões ainda são áreas muito rebaixadas, são favoráveis para a construção de cidades. A cidade de São Paulo, e o nosso estado de Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, foram construídos em depressões, nesta unidade do relevo. O Planalto ele é um relevo marcado pela variação da altitude, possui serras, morros, chapadas. Normalmente, essas áreas são grandes e possuem forma ondulada, quer dizer, altos e baixos. Ela também apresenta superfícies bem irregulares, mais do que as planícies, com a presença de morros, como eu disse anteriormente. Podem possuir mais de 300 metros e as chuvas e a ação dos ventos são os principais agentes que transformam esse tipo de relevo. Nos planaltos estão localizados importantes patrimônios naturais do nosso Brasil. Alguém aí conhece a Chapada dos Guimarães? Depois vocês entrem lá na internet para ver, fica lá em Mato Grosso. E a Chapada dos Veadeiros? São exemplos de pontos turísticos existentes nos planaltos. Observe a imagem das montanhas. Olha, são grandes elevações da superfície terrestre. Elas vêm de consequência das atividades vulcânicas e dos terremotos. Elas costumam ser bem acidentadas, de difícil acesso e muito cheio de vegetações. Com esse tanto de informação, podemos perceber que o relevo é definido como a forma da superfície terrestre. Acompanhe aí comigo, podendo ser classificado de acordo com a variação do nível. Entre os fatores responsáveis por dar forma, quer dizer, modelar ao relevo, estão os vulcões, o terremoto, o clima, a chuva, as geleiras, os ventos e a ação do homem, entre outros. Esses aspectos físicos é de fundamental importância para a realização das atividades humanas, sendo determinante na construção de fábricas, rodovias e residências. É preciso isso, gente, para que tenha o quê? Um conforto maior para o humano. Então, é necessário modificar, o relevo para que o ser humano ele possa sobreviver. Veja o mapa. Olha, nós vamos ler o mapa. Olha que bacana.
nós temos aí um mapa das paisagens e elas representam o quê? As características das principais formas de relevo do nosso território. De verde, os lugares onde há o quê? As depressões, né? Onde elas se concentram. De amarelo, onde nós temos o que? A maior concentração de planícies. E de laranja, aonde nós temos os planaltos. Vocês viram de azulzinho aí os rios ou os cursos de água. Então dá para perceber tudo isso. Em nosso estado, o mapa mostra a prevalência das depressões e planaltos. Olha para vocês verem como que é muito forte, né? As depressões e os planaltos de verde e de amarelo, não é isso? Então dá para a gente perceber bastante tudo isso no nosso relevo brasileiro. No Brasil, o que prevalece aí são os planaltos e depressões. Eu coloquei a imagem para vocês verem separadamente do mapa como que é a característica de cada um deles. Nós temos aí os planaltos e as depressões. Olhem como que eles são totalmente diferentes uns dos outros. Detalhei para vocês também um pouco mais o relevo de Minas Gerais. O relevo de Minas Gerais é marcado por uma grande proporção de quê? De terras altas, acompanhadas por planaltos, chapadas e depressões. Ele é localizado na região de predomínio do Planalto Atlântico. Podemos observar no estado um relevo bastante acidentado, com a predominância de significativas o quê? Elevações com relevos de mares de morros ou ondulados. O que significa mares de morros ou ondulados? Significa que tem um desnível, às vezes são altos e às vezes são baixos, ok? Coloquei para vocês aí uma imagem de Belo Horizonte. Olha que legal! Podemos concluir o que desta imagem? Que Belo Horizonte foi criado em cima de quê? De depressões e planaltos. Ela não é totalmente plana. Nós temos casas em lugares altos, temos casas em lugares baixos, ruas que são planas, e isso são as modificações que ocorreram em Belo Horizonte. Em cima de quê? De depressões e planaltos. Por hoje é só. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais de nosso relevo. Por isso, cuide do nosso planeta. Até a próxima!